Olá pessoal, chegamos então à nossa aula sobre introdução a diferenças finitas, entrando um pouco em discretização numérica agora. Esse é um material que eu mesmo escrevi, tá pessoal? Não é de nenhum livro. O João e a Yukari, alunos de mestrado que me ajudaram na parte de exercícios e tutoriais. E como eu estou usando esse material do ano passado, vocês podem desconsiderar essa parte aqui que fala o bimestre, a semana e também a data, tá? Mas vamos para frente. Queria começar tratando com vocês a questão do chamado método das linhas, tá? O que significa isso? É basicamente o seguinte, que você pode utilizar métodos independentes para discretizar os termos espaciais da sua EDP e os termos temporais da sua EDP, tá? Então, esse primeiro parágrafo aqui, só chamar a atenção a um conceito interessante, que é o seguinte: quando você tem originalmente um problema, né, dado por sua EDP, e você primeiro aplica uma discretização para os termos de derivada espacial, tá, você transforma a sua EDP em uma EDO. Por quê? Porque cada ponto agora da sua solução, né, que está sendo representado discretamente, vai ser como que um grau de liberdade, né, do seu sistema numérico. E até esse momento, como você não discretizou ainda a parte temporal, ela ainda está contínua, né? Então você é como se você tivesse uma EDO para cada um desses graus de liberdade, para a solução em cada um dos pontos da sua malha, ou seja, você tem um sistema de EDOs, tá? Por fim, se você pega esse seu sistema de EDOs e você faz uma discretização do termo temporal, agora você não vai ter mais nenhum termo contínuo. Então você chega no que a gente chama de E∆O, né, que seria a equação de diferenças ordinária, tá? Esse é um nível totalmente discreto da sua formulação, tá? Mas apenas uma questão de nomenclatura que alguns livros gostam de ressaltar. Muito bem, o método das linhas já mencionei, né? Que você pode tratar de forma independente a discretização espacial e a discretização temporal. E a maioria dos códigos CFD gerais que você encontra por aí vão permitir essa separação, tá? Isso deixa o código bem mais flexível. E aí o usuário pode escolher um esquema de preferência que ele já conhece para o tratamento dos termos espaciais e um outro método de preferência dele para tratar o termo de derivadas temporais, né? Nessa semana a gente vai tratar os termos de derivada temporal de uma forma automática, tá? Com um método tipo caixa preta, como por exemplo a função ODE45 do MATLAB, que eu tenho certeza que vocês já viram em outras matérias, né? Mais para frente a gente vai vamos dizer assim, abrir essa caixa preta e implementar o nosso próprio método de discretização do termo temporal, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar focando mais na discretização do termo espacial. E é o seguinte, existem na verdade alguns métodos de CFD que vão tratar as derivadas espaciais e temporais de uma forma acoplada, tá? Que não é muito o que eu gosto de fazer, eu gosto de tê-las independentes. Mas tem um método chamado, por exemplo, de Lax-Wendroff, que faz esse tratamento acoplado, tá? Mas eu gosto de trabalhar com eles independentemente. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um problema não estacionário, né, sei lá, Flutter ou um escoamento descolado que tem emissão de vórtices, né, onde eu estou interessado nessa física não estacionária, então eu posso escolher, por exemplo, um método de discretização temporal que seja de mais alta ordem, entendeu? Que seja mais preciso. Agora, por exemplo, se tiver uma simulação onde só me interessa o estado final da solução, né, que é o que a gente obteve, por exemplo, no exercício do BLWF, a gente não viu nenhum transiente da solução evoluindo no tempo, né? A gente quer só o resultado final. Então, nesse caso, você pode usar um método de discretização temporal que seja menos preciso, né? Porém que seja mais eficiente. Então, você consegue dar vários passos no tempo de uma forma mais rápida e chegar direto na solução final, que é o que te interessa, tá? Então, pessoal, antes da gente ir para a figura 1, que eu mencionei aqui anteriormente, né? Eu queria ver se vocês lembram dessa equação diferencial, que vocês com certeza viram lá no pré-primário, que é a chamada equação de convecção ou equação de advecção, né? Eu prefiro o segundo termo, porque convecção é uma palavra já mais carregada de física, né? Se você fala advecção, traz mais sentido matemático, que é de simplesmente translação da solução. Então, se vocês lembram da solução exata dessa EDP, basicamente o que você der para ela de condição inicial, ela vai transladar conforme definido por essa velocidade de propagação A. Então, se A for positivo, a solução se propaga sem deformação da esquerda para a direita. Se A for negativo, ela vai da direita para a esquerda. Essa é uma equação super simples, né? Uma equação clássica, né? Vocês lembram qual foi a equação que a gente viu nas aulas passadas?
lá na primeira aula, que era a equação de difusão, também chamada equação do calor, né? Ao invés de ter esse termo aqui do lado esquerdo, ela tinha um outro termo do lado direito, que era um termo difusivo, né? Ao invés de ser esse termo advectivo. E o termo difusivo era viscosidade μ, que multiplica a derivada segunda de U. Então aquele termo, ele causa difusão, ou seja, ao invés da solução se propagar, ela vai ficar parada, se eu tiver só aquele termo, né? Porém, o que tiver de oscilação nela vai ser homogeneizado, né? Vai ser suavizado, tá? Os picos e os vales, eles vão tender a um valor médio da solução como um todo, né? E se você tiver os dois, então, convecção e difusão, deixa eu pular para o último, essa equação de convecção e difusão, tá? Se você tiver os dois, o que vai acontecer? A solução, além de estar se propagando com a velocidade A, ela vai estar sofrendo difusão conforme o coeficiente μ, tá? Para um referencial que está se movendo a uma velocidade constante A, ele só vai estar vendo o efeito da difusão, tá? Então é isso que... Então é assim que elas se complementam na solução de advecção e difusão. Mas vamos voltar. Muito bem, tendo relembrado essa EDP, né, deixa eu mostrar para vocês o método de Lax-Wendorff que eu prometi mostrar. Está nessa figura aqui, figura de uma página inteira. Tá? Eu adaptei, pessoal, essa figura aqui lá da própria Wikipédia. Tá? Se você procurar método Lax-Wendorff, você vai encontrar isso daqui. Então aqui ele está exemplificando apenas aplicado a equação de advecção pura. Tá? No caso tem uma velocidade c. Então o que a gente tem aqui? O método em si começa com a seguinte ideia. Para eu descobrir a solução em um determinado ponto, né, no instante seguinte do tempo, a partir da solução no instante atual do tempo, eu vou usar uma expansão em série de Taylor. Né? Só que aí eu vou truncar até o termo ΔT ao quadrado. Tá, ok? Essas derivadas aqui são calculadas em torno do ponto espacial I e do nível temporal N. Tá? Só que é o seguinte, dentro dessa EDP que a gente está trabalhando, a gente sabe que dUdt vai ser menos c dUdx. Se você aplicar uma derivada no tempo novamente nessa equação, dos dois lados, né, e inverter aqui a ordem da derivada temporal e espacial, vai aparecer um dUdx do dUdt. E aí você pode aplicar de novo essa relação inicial, né, dentro do dUdt, e aí vai aparecer uma derivada segunda em x, tá? Que é o que está resumido aqui nessa outra linha, ok? Então, de acordo com a nossa EDP, o nosso dUdt é menos c dUdx, e a derivada segunda de u em relação ao tempo vai ser c ao quadrado, derivada segunda de u em relação a x, ok? Se eu substituo essas duas igualdades dentro aqui das minhas derivadas parciais do tempo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma relação agora onde só envolve derivadas espaciais, tá? Lembrando que elas também estão relacionadas à derivada no ponto espacial I e no nível temporal N, tá? Então, onde é que eu estou querendo chegar aqui? Eu estou querendo, a partir da minha solução conhecida em todos os pontos no nível temporal N, obter a solução em todos os pontos no nível N mais 1. Para isso, eu vou precisar aproximar as minhas derivadas espaciais, dUdx e a derivada segunda. Como a gente também já viu lá nas primeiras aulas, uma forma simples da gente aproximar essas derivadas é através de fórmulas centradas, né, dos chamados esquemas centrados ou simétricos. Então, a derivada dUdx no ponto I, você pode aproximar ela sabendo o valor da solução nos pontos I mais 1 e no I menos 1. Então, muito bem, se eu substituir essas fórmulas dentro dessas derivadas, eu obtenho esse resultado aqui, ó. Ok? Então, veja bem, todos os valores de U no nível temporal N eu conheço, tá? E aí, com base nisso, dados ΔX e ΔT escolhidos, né? Também a velocidade de propagação C é nos dada pela própria EDP que a gente quer resolver. Com tudo isso, a gente consegue calcular ou estimar a solução através desse método no instante de tempo N mais 1 para todos os pontos que a gente quiser, tá? Aí, quando chegar perto das bordas, aí os pontos I mais 1 lá na borda direita e os pontos I menos 1 no lado esquerdo, você vai puxar de condição de contorno, tá? Mas muito bem, existe um ponto que a gente já verifica aqui, meio que sem querer, né? Esse termo que apareceu aqui, ó, c vezes ΔT sobre ΔX, também aparece ele aqui ao quadrado, ele é um termo adimensional, tá? Porque o c é medida de velocidade, né? Como se fosse metro por segundo. Já ΔT por ΔX é segundo por metro. Então, quando a gente multiplica, vai ficar um número adimensional. Esse número é chamado número de CFL, desses três caras aqui, Courant, Friedrichs e Lewy. A gente vai ver ao longo do curso, pessoal, o quão importante esse número de CFL é, especialmente para a estabilidade da marcha temporal, tá? A gente vai ver mais para frente que se esse número de CFL for grande, tá? Tipicamente acima de 1,
a nossa integração temporal vai divergir. E se ele tipicamente for abaixo de 1, não vai divergir e a gente vai ter uma solução estável, tá? Mas tem outros aspectos para estabilidade também, não é só o número de CFL. Mas muito bem, dada uma malha e escolhido um ΔT da marcha temporal, fica já definido o seu número de CFL e você consegue marchar a solução através dessa fórmula, tá? Então, lembrando por que a gente está dando ele de exemplo aqui, apenas um exemplo de um esquema onde o tratamento das derivadas espaciais e das derivadas temporais é feito de uma forma acoplada, tá? Um está dependendo do outro, né, por causa dessas relações que a gente usa. Mas, em geral, pelo conceito do método das linhas, né, a gente pode tratar elas de forma independente também, que é o que a gente vai fazer durante essa matéria, ok? Então vamos para frente. Na verdade, eu tenho que voltar aqui, né? Então, o segundo item dessa aula é sobre o seguinte. A gente vai trabalhar os conceitos de esquemas de diferença centrada ou simétrico, né, que é esse que a gente já mostrou, e os esquemas de diferença do tipo upwind. Tá? O que significa upwind? Também é um conceito super importante no CFD. A tradução dessa palavra, por si só, significaria assim, contra o vento, enquanto downwind seria a favor do vento. Né? Vocês já devem estar familiarizados com os termos meio que semelhantes, upstream e downstream, né, na aerodinâmica. Mas, na prática, o que significa esse conceito de upwind? Significa que, ao invés de você fazer uma derivada que seja simétrica ou centrada, né, a fórmula que você usa para aproximar a derivada, você vai usar uma fórmula que seja enviesada conforme a direção de propagação do escoamento, que seria o nosso wind. Tá? Por que é importante? Porque dependendo de como você faz esse upwind, você vai estar alterando as características de precisão e de estabilidade da sua solução numérica. Ok? Então a gente vai começar a trabalhar esses conceitos a partir da própria equação de advecção linear. Então muito bem, vamos começar com a diferenciação centrada que a gente já usou. Basicamente eu quero aproximar essa derivada du dx, né, e eu vou aproximar ela por uma fórmula que eu estou chamando de ΔXu, que é dada por essa expressão aqui, tá? Onde h, né, é o nosso ΔX, tá? E aonde o u no ponto j mais 1 ou menos 1 vai ser o u calculado no ponto x mais h ou menos h. Okay? De novo a gente está assumindo um espaçamento de malha constante, por simplicidade. A pergunta é, o que a gente pode esperar da nossa solução numérica em termos de precisão e estabilidade numérica, tendo em vista que a gente optou por essa fórmula para aproximar o du dx? E aí a forma como a gente analisa isso é, na verdade, bem inteligente, tá? Imagina que você está tentando aproximar uma função u de x no ponto u de j mais 1 e no ponto u de j menos 1, tá? É natural você pensar, esses valores eles são relativamente próximos da solução no ponto u de x, né? E eu posso escrever essa relação através de uma série de Taylor, tá ok? Então eu estou escrevendo aqui o meu u de j mais 1, que é o u na estação x mais h, como sendo u de x mais somatório das derivadas parciais, né, multiplicado pelas correspondentes potências de h. Eu faço a mesma coisa para o x menos h e a série vai dar igual, exceto que os termos que acompanham potências de h de ordem ímpar vão ter o sinal trocado agora, tá ok? É o h elevado a 1, o h elevado ao cubo e assim por diante. Sabendo dessas igualdades, eu posso subtrair um do outro e dividir por 2h para formar essa minha expressão, tá? Quando eu faço essa subtração, esse termo aqui já vai cortar, esse termo aqui já vai cortar. Em particular, todos os termos que têm h elevado a uma potência par vão cancelar. Já os que têm h elevado a uma potência ímpar, tá? Como esse aqui, o primeiro que vai vir aqui no reticências, eles vão se somar e vão se duplicar. Só que eu também vou dividir eles por 2. Na verdade, eu vou dividir eles por 2h. Tá? Então, esse termo aqui, por exemplo, vai sobrar só du dx. Tá? Quando eu faço essa subtração dividido por 2h, o resultado que eu tenho, juntando as duas séries de Taylor, é esse aqui. Ó. Vou ter o du dx, que é o termo que de fato eu estou querendo aproximar. Tá? Mas tem um monte de tranqueira aqui, que na verdade são termos de erro. Tá? Eles são proporcionais a potências do meu ΔX. Então a gente já vê aí um bom sinal, né? Que apesar de existirem esses termos de erro, quando eu vou refinando a minha malha, eles vão tendendo a zero e a minha expressão de fato aproxima o que eu estou querendo aproximar. Isso tem a ver com o conceito de consistência, né, do meu esquema numérico que a gente viu nas primeiras aulas. Aí você pergunta, mas todos esses termos de erro têm a mesma magnitude?
E a resposta é não, tá? Porque quando a gente vai reduzindo o H, lembrando que no caso o H, né, vai ser menor do que 1, esse termo aqui vai dominar todos os outros, tá? Porque se eu tenho, por exemplo, se o meu H é 0,1, o H ao quadrado vai ser 10 a menos 2. Já o H à quarta vai ser 10 a menos 4, né? E vai ficando cada vez menor para os outros termos. Ou seja, em termos de magnitude, o termo de erro que domina é esse daqui. Isso mostra para a gente que o nosso esquema de diferença centrado, ele tem um erro cuja magnitude é de segunda ordem em H. Então, na verdade, a gente pode escrever essa expressão acima desse jeito aqui, ó. A nossa aproximação ela é igual ao du dx exato, mas exceto por um termo de erro de ordem h ao quadrado, tá? Esse erro aqui, pessoal, é chamado erro de truncamento, tá? Não confundir com o erro de arredondamento, tá? O erro de arredondamento tem a ver com a implementação na sua máquina. Quando ele vai, por exemplo, somar dois números, ele tem um errinho de arredondamento que vai estar lá para décima casa decimal, né? É bem mais desprezível do que esse erro aqui, tá? E por que eu chamo erro de truncamento? Porque basicamente, ó, pega esses termos de erro e manda para o lado esquerdo, tá? O que eu estou dizendo é, o meu du dx, eu vou escrever ele como essa fórmula e o complemento que teria para essa igualdade valer, eu estou truncando, tá? Então eu estou usando apenas essa parte da fórmula, por isso que a gente chama de erro de truncamento, tá? Isso é um termo mais técnico para a expressão erro numérico de uma forma geral, ok? Então, relembrando, né? Se a minha aproximação é de segunda ordem, se eu vou refinar a malha para um fator de 2, o erro vai decair para um fator de 2 ao quadrado igual a 4, tá? Então, muito bem, vamos para frente. Agora que a gente já discutiu a magnitude do erro, né? Tem a ver com ordem de precisão, vamos discutir um pouco a natureza do erro, tá? Como exatamente que ele modifica a nossa solução numérica quando comparado à solução analítica. Bom, para a gente discutir isso, a gente tem que introduzir a nossa fórmula de diferenças centradas dentro da nossa EDP, tá? A primeira observação é que essa aqui é de fato a EDP que a gente está resolvendo, tá? Ao invés da EDP original. E se a gente agora expressa o nosso ΔXu em função do du dx, porque agora a gente sabe relacionar os dois, né? Através dessas fórmulas que a gente deduziu, a gente chega numa equação desse tipo, ó. Lembrando que apareceu o A multiplicando o ΔUx, né? Então ele vai multiplicar também essa série de termos de truncamento, ok? Substituindo então lá da equação 5, a gente chega nessa fórmula. O que essa fórmula diz para a gente? Que essa é a equação que a gente está de fato resolvendo numericamente. Ou seja, ao simular a EDP original, que seria essa daqui igual a zero, de uma forma aproximada, né, a gente introduz um erro que, quando analisado, nos diz que a equação que a gente está de fato resolvendo é essa daqui, ó, tá? Então é como se a gente estivesse resolvendo, sem erro nenhum, essa EDP modificada, tá ok? Uma outra forma de entender é que essa EDP modificada é a EDP que a nossa solução numérica de fato está obedecendo, ao invés de obedecer a EDP original, tá ok? Conceito bem poderoso aí dentro do CFD de equação modificada. Muito bem, agora sobre a natureza do erro. O fato de nós termos aqui, ó, derivadas de ordem ímpar em x, tá? Terceira, quinta e etc., vai nos dizer que o nosso erro vai ser do tipo dispersão apenas, não temos erros de difusão. Ou seja, imagine que você está simulando uma onda simples, tá? A propagação dela. Esses termos vão causar um erro tal que a nossa onda simples vai se propagar mais rápido ou mais devagar do que ela deveria. Porém, ela não vai ser difundida, porque na teoria de EDP, o efeito de difusão ele está sempre associado a derivadas de ordem par, tá ok? Que não aparece no caso desse termo de erro, quando a gente usa um esquema de diferença centrada, tá ok? Já já a gente vai ver o que acontece se o nosso esquema não for centrado. Mas para o final da aula eu vou dar uma sugestão de leitura para vocês, que vai desempacotar um pouco melhor, né, o porquê das derivadas ímpares estarem associadas à dispersão somente. Ah, professor, e se a gente tiver uma solução qualquer, que não for uma onda simples? Bom, aí você pode pensar nela como sendo representada por uma série de Fourier, tá, onde você tem ondas de diferentes frequências. O que esse erro vai dizer? Que cada frequência vai ter o seu próprio erro de dispersão, ou seja, dependendo da frequência, aquela componente de onda simples vai se propagar mais rápido ou mais devagar do que ela deveria,
E o que acontece é que a sua solução como um todo, ao passar do tempo, ela vai essas componentes vão meio que se desmembrar. Ao invés de todas se propagarem com a velocidade única de propagação da EDP, né, a velocidade A, agora elas vão se desmembrar, tá ok? Então o erro de dispersão, basicamente, ele vai fazer a sua solução perder a forma, tá? Então na prática, você está simulando lá um escoamento descolado que tem emissão de vórtices. Esse erro de dispersão vai fazer com que os vórtices perder a forma que eles deveriam ter, tá? Esse é o efeito na prática. Porém, como não tem erro de difusão, esses vórtices não vão ser adicionalmente difundidos por conta de um erro numérico, ok? Uma outra observação interessante, e agora tem a ver com a estabilidade, tá, pessoal? Não mais com precisão, é o seguinte: essa sua solução numérica, pelo fato dela não ter difusão, o que você colocar lá de condição inicial, ela vai estar se propagando, tá? Mas não vai estar diminuindo de magnitude, ou sendo mais preciso, os picos não vão estar se aproximando dos vales, tá? Se a gente tivesse erro de difusão, existiria a possibilidade de esse erro ser, na verdade, uma antidifusão, tá? Tá vendo o sinal desses coeficientes? Se a gente tivesse termos de difusão e a gente tivesse um sinal negativo nesses termos, a gente teria o que é chamado de antidifusão, ou seja, ao longo do tempo, por causa de um erro numérico, a solução ia, na verdade, crescer. Os picos iam se afastar dos vales exponencialmente no tempo e a solução ia divergir, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem nem difusão nem antidifusão. Então, a nossa solução ela vai ser garantidamente estável, tá? Ou, sendo mais preciso, ela vai ser marginalmente estável. Ela está bem na borda da estabilidade, né? Porque a magnitude dela vai permanecer constante. Ah, professor, mesmo se eu usar um espaçamento de malha muito grosseiro, né, o que vai fazer o erro numérico ser gigantesco, essa solução não vai divergir? Não, ela não vai divergir, porque não tem erro de nem difusão nem antidifusão, só vai ter erro de dispersão. Então a forma da sua solução vai estar claramente errada, mas ela não vai divergir, tá ok? Isso se tratando dessa discretização centrada para o problema de advecção linear, tá ok, pessoal? Se você usar isso numa equação não linear, como a de Navier-Stokes, o que vai acontecer é que essa estabilidade marginal que a gente tem no caso do problema linear vai provavelmente se perder no caso não linear, tá? E aí não vai ser estável, tá ok? Bom, nesse momento vale lembrar que a gente não discretizou ainda o termo temporal, tá? A gente discretizou só a parte espacial, é o que a gente chama da formulação semidiscreta. E portanto, os erros que a gente está considerando até esse ponto são somente da discretização espacial, né? Na prática, quando você escolhe um esquema para discretizar o termo temporal também, vai ter outros termos de truncamento somados a esse que vão carregar potências de ΔT. Porém, se a gente quiser analisar numa simulação prática só o erro espacial, é só a gente escolher um passo no tempo ΔT que seja muito pequeno. E aí, com certeza, né, o erro de truncamento temporal vai ser desprezível, né, por causa das potências de ΔT, e aí o que vai aparecer na prática são só os erros espaciais, se a gente quiser fazer uma análise deles, ok? Muito bem, então vamos tratar da fórmula de diferenciação do tipo upwind, tá? A ideia é o seguinte, ó, em vez de usar uma fórmula centrada para calcular o du dx num ponto J, eu posso usar umas fórmulas enviesadas, tá? Que seria a tradução dessa palavra biased. Bias seria viés, né? Ou inclinação, e biased seria enviesado. Então, essa fórmula que eu estou definindo com o símbolo mais vai ser aquela em que eu puxo a solução para o lado esquerdo, tá? E essa fórmula que eu estou definindo com o símbolo menos vai ser aquela em que eu puxo a solução do lado direito. Uma coisa que você já pode antecipar é o seguinte: talvez essa fórmula em que eu puxo a informação do lado esquerdo seja interessante quando eu estou tratando a equação de advecção com a velocidade de propagação positiva, porque aí a solução vem da esquerda para a direita, e quando eu calculo a derivada num ponto x, eu já estou pegando ela mais pelo lado esquerdo de onde ela está vindo, né? Então existe essa interpretação um tanto quanto física, vamos dizer assim, do que seria um upwind, tá? Vale lembrar também que no nosso problema a gente tem o A diferente de zero, né? Porque senão nem seria uma equação de advecção, porque não teria o termo lá, aquele termo de du dx. E aí a gente só tem que cobrir os dois casos, que é o A maior que zero ou A menor que zero. Quando o A maior que zero, eu já comentei que essa fórmula aqui que tem o símbolo mais é que seria a fórmula upwind, né? Porque ela está enviesada contra o vento, tá? Enquanto essa fórmula aqui seria chamada de downwind, né? Agora, se a velocidade A for negativa,
Essa fórmula com menos é que vai ser a fórmula upwind, contra o vento, né? Porque a informação está vindo da direita para a esquerda, se o A for menor que zero. Enquanto essa fórmula aqui seria a fórmula downwind, tá ok? Mas para simplificar, vamos considerar por enquanto que o A é maior que zero, tá? Então, muito bem, como é que a gente analisa a precisão e a estabilidade dessas fórmulas? Do mesmo jeito de antes, tá? Então você pega aquelas expressões que a gente tinha antes para UJ mais 1 e para UJ menos 1, que era a séries de Taylor, subtrai do UJ, que na verdade é o próprio U no ponto X, né? E divide por H nesse caso, né? Então lembrando que agora nessas fórmulas aqui, como a gente pega dois pontos consecutivos, a gente divide por H ao invés de 2H. Quando você faz isso, você chega nessas séries de Taylor aqui, ó. Então olha só que interessante. A nossa primeira fórmula, ela é bem parecida com a segunda, você vê que as duas aproximam da UDX, porém elas têm um sinal trocado para os termos que acompanham potências ímpares de H, que são os mesmos termos que acompanham derivadas pares de X. Então, essencialmente, elas estão tentando aproximar a mesma coisa, mas elas terão uma diferença bem significativa por causa dessa troca do sinal. Então, vamos analisar a equação modificada. Como é que a gente faz? Em cada um dos casos, a nossa EDP seria seria essa ou essa, né? Dependendo se a gente for usar a fórmula do delta mais ou do delta menos. Aí eu teria que multiplicar essas duas pela velocidade de propagação A, né? E passar os termos de truncamento para o lado direito. E é isso que eu obtenho. Ou seja, a equação que está governando a minha solução numérica no primeiro caso é essa daqui e no segundo caso é essa daqui, tá? Bom, vamos primeiro tratar a questão da precisão. Como a gente sabe, né, o H é menor do que 1, tem que ter um nível mínimo de refinamento. Então, esse termo que tem uma potência de H elevado a 1 é o erro que domina o truncamento como um todo. Então, a gente já vê que a nossa EDP agora tem um erro que é de primeira ordem em H. Ou seja, já está pior do que era no caso centrado, né? Lá a gente tinha obtido um esquema, uma aproximação que era de segunda ordem de precisão. Essa daqui agora, quando a gente refina a malha para um fator de 2, o erro só é reduzido por um fator de 2 também, tá? Qualquer que sejam as fórmulas que a gente use, o upwind ou o downwind. Porém, vamos agora raciocinar sobre a natureza do erro. O erro dominante, ele agora tem um caráter difusivo, tá ok? Porque aparece uma derivada segunda de U, né? O mesmo termo da equação de calor, tá, pessoal? Além de aparecer os termos de dispersão, ó. Então aqui ele não tem só dispersão, como era no caso centrado. Agora ele tem tanto difusão quanto dispersão. Agora, o que é mais importante a gente observar é que o termo de difusão ele tem um sinal trocado, dependendo da fórmula que você usa, tá? Então, olha só, esse aqui vai ser uma difusão com coeficiente de viscosidade positivo e essa daqui com negativo. Ou seja, essa daqui é uma antidifusão. Lembrando que eu estou assumindo que o A é positivo por enquanto, tá, pessoal? Se o A for negativo, vai se inverter, tá? Em outras palavras, quando o A é positivo, essa é a aproximação upwind e ela vai dar um erro que vai difundir. Então, apesar de ser um erro, ele vai ajudar a estabilizar a formulação. Já esse termo aqui, ele vai ser downwind e ele vai gerar um erro de antidifusão, ou seja, vai tornar a sua solução numérica instável, tá? Vai fazer ela crescer exponencialmente no tempo e explodir. Já se o A for negativo, esse termo agora vai ser uma antidifusão e esse aqui vai ter uma difusão convencional, não é verdade? Mas quando o A é negativo, a gente lembra que essa formulinha aqui é que passava a ser upwind, né? E enquanto a outra passava a ser downwind. Ou seja, independente do sinal de A, se você usar a fórmula upwind, ou seja, enviesada contra o vento, você vai ter uma difusão convencional que vai ajudar a estabilizar o seu esquema, ao invés de uma antidifusão, tá ok? Então a mensagem que a gente tem aqui, pessoal, resumindo, é que o upwind ele é ruim para precisão, porque ele abaixa a ordem de precisão em geral, mas ele é bom para estabilidade, tá? Porque ele introduz uma difusão que, apesar de ser um erro, né, quer dizer, essa difusão não está na nossa EDP de convecção original, ele vai ajudar a estabilizar ela. Aí você me pergunta, professor, mas e se eu quiser implementar um código que vai ser sempre upwind, independente da velocidade de A que o usuário escolha lá no código? É possível? É possível. CFD envolve muita engenhosidade também, tá? Então dá uma olhada nessa formulinha aqui, que é bem fácil de implementar. Você vai definir um A mais e um A menos, tá? Que são dados por essas fórmulas aqui, ó.
Para que serve isso? Se o A for positivo, o seu A+, vai ser o próprio valor do A, e o A- vai ser zero. Tá? Então vai cancelar esse termo aqui, ó. Vai sobrar só esse. Vai ser A vezes delta mais. E se o seu A for negativo, vai acontecer o contrário. Tá? Vai cancelar esse termo aqui e vai sobrar só esse. Vai sobrar o próprio A, né, com o sinal negativo dele, e vai sobrar o delta menos. Tá ok? Então, se você aproximar o seu termo de derivada em U já multiplicado pelo A como um todo, né, por essa soma, ok? E essas definições de A mais e A menos, ele sempre vai usar a fórmula que é upwind. Então, olha só. Ah, professor, mas por que eu quero adicionar uma difusão num esquema de convecção que já era estável se eu usasse um esquema centrado? Muito bem. Para a EDP linear que a gente está analisando, de fato você não precisaria, tá? Mas quando você vai para problemas não lineares, a gente não consegue extrapolar esse resultado que foi obtido a partir da EDP linear, tá? Então, se a gente vai para uma equação Navier-Stokes, se você usar um esquema centrado, é muito provável que a sua solução comece a ficar instável. Por isso que a gente usa o upwind, nem que seja um pouquinho de upwind, para garantir a estabilidade de um problema não linear, ainda que a gente esteja prejudicando um pouco a precisão dele, tá? E aí você me pergunta, mas como que eu vou usar um pouquinho de upwind? Ou eu uso a fórmula centrada, ou eu uso a fórmula upwind, certo? Então, o CFD, como eu falei, envolve muita engenhosidade, né? Então tem essa fórmula aqui, ó, que eu estou chamando de delta beta, onde eu faço uma transição suave entre a fórmula centrada, que seria obtida com beta igual a zero, né? Basta você substituir para ver, e as duas outras fórmulas, delta mais e delta menos, né? Que são obtidas com beta igual a 1 e beta igual a menos 1. Você pode mentalmente fazer essa conta aí para perceber. Ou seja, de repente eu posso usar essa fórmula aqui na minha implementação e eu vou colocar lá um sensor que vai fazer o seguinte: nas regiões onde a não linearidade está mais forte, eu vou aumentando o beta devagarinho até me tornar estável. E quais são essas regiões onde tem mais não linearidade? Os exemplos típicos na mecânica dos fluidos é o choque e a turbulência. Tá? Mas aí eu vou perder um pouco de precisão naquela região. Vai, mas você vai garantir que a sua simulação não vai divergir, tá ok? É melhor ter um resultado não tão preciso do que não ter resultado nenhum. Tá? Mas deixa eu desembrulhar, pessoal, para vocês, essa fórmula aqui, separando tudo que tem o termo beta, tá? Quando você faz isso, você percebe que essa sua fórmula aqui, né, de transição gradual, ela é na verdade isso aqui, ó. Então olha só que curioso, essa minha fórmula do delta beta, ela tem uma parte que não depende do beta, que é na verdade a diferença centrada, tá? E tem outra parte que é proporcional ao beta, que é uma aproximação centrada de uma derivada segunda. Então lembrar dessa fórmula aqui, né? Que é aproxima a derivada segunda. Ou seja, essa fórmula do beta, o que ela está fazendo? Ela está usando a derivada centrada para o termo du dx, e se você passar esse termo aqui para o outro lado, né, da EDP, lembrando que tudo isso aqui vai ser multiplicado por A, né, o que você vai ter do lado direito é como se você estivesse adicionando do lado direito um termo de difusão, aonde o termo de difusão vai ser proporcional à velocidade de propagação A, o fator beta, que vai estar entre 0 e 1, né, e o próprio H, tá ok? E aí, para a gente ter, acho que eu escrevi aqui mais embaixo, tá aqui, ó. Então, o seu Mi seria isso daqui, tá? E aí, contanto que o A vezes beta fosse maior que zero, essa fórmula vai estar sendo upwind e, portanto, ajudando a estabilizar a sua formulação ao introduzir um pouco de difusão, tá ok? Ou seja, se o A for positivo, você tem que colocar um beta positivo, se o A for negativo, você teria que colocar um beta negativo, né? Que é o que a gente já viu antes. Então, esse efeito, pessoal, que uma formulação upwind traz para a sua solução, é chamada de viscosidade numérica ou dissipação numérica, tá? E é um conceito super importante para você entender estabilidade numérica em CFD. Tá? Basicamente, ele está dizendo o seguinte, que para você ajudar a estabilizar a sua solução, você introduz viscosidade numérica ou dissipação numérica. E a gente acabou de ver aqui como que os esquemas upwind fazem isso naturalmente, tá ok? Bom, pessoal, indo para o último item da nossa aula de hoje, a gente pode analisar um pouco melhor o erro numérico, tá? Considerando que a nossa solução é uma onda simples desse tipo aqui, ó. Então essa análise normalmente é feita considerando que a gente tem um domínio com condições de contorno periódicas, né? Quer dizer, o fim do domínio se conecta ao começo do domínio, ou a gente pode considerar que é um domínio infinito, tá? Aí você supõe que você colocou uma condição inicial que é do tipo onda simples, tá?
Daí você assume que a sua solução em tempos futuros vai ser dado também por uma solução do tipo onda nessa forma. Tá? Então no tempo t igual a 0, você escolheu um valor de k, né, que é o seu número de onda, para definir o quão oscilatória é a sua solução no instante inicial. E ao longo do tempo, o que vai determinar a evolução dela é esse fator ômega chamado frequência angular, sendo que a razão entre o ômega e o k vai ser a sua velocidade de propagação. Tá? Isso aqui você observa colocando o k em evidência nessa expressão aqui. Tá? Vai aparecer entre parênteses x menos at, onde o a na verdade é o ômega sobre k. Tá ok? Então, para quem não está familiarizado com o número de onda e frequência angular, o k ele vai definir o quão oscilatória a sua onda é no espaço. Tá? Então, coloca um t fixo, de forma que esse fator aqui fica constante, e imagine que o seu x está aumentando. É o k que vai definir o quão rápido a sua onda está oscilando ao longo de um determinado intervalo x. Já o ômega, ela determina o quão oscilatória a sua onda é no tempo para um dado ponto fixo. Então, fixa o x aqui, para esse termo ficar constante, e imagina o tempo crescendo. É esse ômega que vai determinar quanto a sua onda está oscilando para um determinado intervalo de tempo. Então, muito bem. Então, você pensar, mas eu posso assumir que a minha solução em geral é do tipo onda, ela não pode ser uma solução genérica? Pode. Aí basta você pensar em série de Fourier, né, já que a gente está tratando de um domínio periódico ou infinito, e, portanto, a sua solução genérica seria uma superposição de soluções do tipo onda como essa. Tá? E a gente pode analisar cada componente de Fourier dela independentemente. Então, como que a gente analisa isso? Bom, quando chega na simulação numérica, cada componente único, né, originalmente de número de onda k, que você definiu lá na sua condição inicial, t igual a 0, ele vai se propagar na prática com uma frequência angular diferente daquela prevista numericamente, que seria o a vezes k. Né? Se você passar o k multiplicando para k, tá? Você veria que o comportamento temporal seria simplesmente esse daqui. Porém, devido ao erro numérico, ao invés de você ter o ômega analítico, você vai ter o que a gente chama de um ômega estrela, tá? Que vai ser diferente desse cara aqui. Por quê? Porque, por causa do erro numérico, nós teremos erros de dispersão e de difusão. Então, em geral, nosso ômega estrela, ao invés de ter só uma parte real, né, como era o caso teoricamente, ele pode ter até uma parte imaginária, tá? E é essa parte imaginária que vai estar relacionada ao erro de difusão, enquanto a parte real vai estar relacionada ao erro de dispersão. Então, por exemplo, se você escreve o seu ômega estrela como parte real R mais I vezes parte imaginária S, e joga esse valor de ômega estrela na solução que você está supondo, você obtém isso daqui. Ó. A parte real permanece lá dentro do termo exponencial complexo, enquanto a parte imaginária, que é esse S, ele vai sair, né, quando multiplica I vezes I, vai sair como um termo exponencial que não é complexo, termo exponencial real, tá? Então, olha só, esse S ele vai atuar como um fator de decaimento da sua onda ou de crescimento da sua onda se o S for maior que zero, tá entendendo? Então, você já começa a entender por que a parte imaginária do seu ômega, na prática, vai estar relacionada ao erro de difusão ou antidifusão. E, semelhantemente, o R, se ele for diferente, né, do valor teórico A vezes K, a sua onda, né, vai evoluir no tempo mais rápido ou mais devagar do que ela deveria. É o erro de dispersão. Tá, mas como que eu sei qual é o valor de R e de S para um esquema genérico? Para você descobrir isso, você tem que pegar essa solução do tipo onda e inserir ela no lugar de U dentro da sua equação modificada, que obviamente depende do esquema que você escolheu na discretização. Tá? Aí você vai deduzir, fazendo as contas, você vai obter expressões para ômega, né, que na verdade é ômega estrela, que vai ter partes reais e imaginária. Tá? Se a gente fizer isso dentro de uma EDP analítica de advecção de fusão, ou seja, para simplificar, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz com essa equação, com essa EDP física, ao invés de trabalhar com a EDP modificada. Tá? Mas basicamente você vai pegar essa equação 16, né, o lado direito dela, e injetar aqui no lugar de U. Né? Então a derivada temporal vai sair um ômega, a derivada espacial vai sair um K, né? Derivada segunda em X vai sair um K ao quadrado. Então, e aí você vai cortar uns fatores em comum e você vai chegar nessa relação aqui. Ó. O termo temporal vai ficar menos I ômega U. O termo espacial mais I A K U. E o termo difusivo vai ficar menos μ K ao quadrado. Se você isolar o ômega agora, você chega nessa relação aqui, ó, que é a chamada relação de dispersão,
É o nome clássico dela na teoria, ainda que ela possa envolver difusão. E o que ela vai te dizer? Ó? Que na EDP de convecção de fusão, você tem uma parte real, tá? Que está ligado à propagação, e você tem uma parte imaginária que está ligada à difusão. Tá ok? Então, quando você faz essa análise agora, tratando de uma equação de uma EDP modificada, né, que leva em conta erros numéricos, o que você tem que fazer é comparar com essa relação de dispersão analítica. Tá? E aí o seu ômega estrela, você vai ver que a parte real dele vai ser um pouco diferente disso daqui, e a parte imaginária dele vai ser um pouco diferente disso daqui. Tá ok? Então é assim que você faria esse tipo de análise. A vantagem de fazer esse tipo de análise, né, ao invés de ficar trabalhando com série de Taylor, é que a gente consegue fazer umas figuras que são bem mais intuitivas de analisar. Na verdade, o que a gente analisa são plots de ômega vezes H, tá? Que vão ficar em função de HK e aqui vai aparecer HK ao quadrado, né? Bom, aí vai aparecer um outro fator que é μ sobre H que a gente vai discutir nas aulas futuras. Mas basicamente a ideia é essa, tá, pessoal? Quando a gente faz o plot de ômega H, na verdade a gente costuma plotar o ômega barra H. O que é esse ômega barra? É simplesmente o ômega dividido por A, tá? Porque vai ficar mais fácil de normalizar aqui. Então, vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Então a gente plota a parte real e a parte imaginária versus HK. A gente faz esses dois plots separadamente, tá? Um deles vai dizer como a gente tem dispersão, né, para cada número de onda, e como ela difere da dispersão analítica, enquanto a outra vai dizer o erro difusivo que a gente tem para cada número de onda e como ele compara analítico, seja ele zero, no caso da equação de convecção pura, ou seja ele diferente de zero, no caso da convecção de fusão. Bom, esse capítulo termina com 2 sugestões para você que quer se aprofundar um pouco mais no CFD, que se vê no futuro trabalhando com isso, né? A primeira eu sugiro que você nem faça agora, porque a gente já vai tratar dela nas aulas futuras, mas a segunda eu realmente recomendo que você faça. Tem um livro clássico de CFD, chama Fundamentos ao CFD, né, do Lomax, Poulin e Zing. Eu vou deixar para vocês uma cópia de 2 páginas desse livro, onde ele comenta essa questão. Ele trabalha com essas equações de dispersão, né, e ele explica por que derivadas ímpares estão relacionadas a erro de dispersão, enquanto derivadas pares estão relacionadas ao erro de difusão apenas. Tá? Então é uma explicação curtinha e simples, vale muito a pena você dar uma olhada lá, tá ok? Mas é apenas uma sugestão de leitura, não faz parte do exercício dessa semana. O exercício a gente vai comentar na próxima aula, tá ok? Então por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula, onde a gente vai implementar no MATLAB a solução da equação de advecção. Tchau!